Bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast, O que Elas Querem, onde vamos destrinchar agora mais a fundo toda a saúde total da mulher. Então hoje a gente vai conversar bastante sobre envelhecimento saudável, sobre reposição hormonal, sobre emagrecimento e muito mais. Isso é medicina integrativa no geral, né? Estamos hoje com uma pessoa muito especial, que vocês vão adorar ouvir. Então é a Carolina Simonato, né? Que está aqui para nos entregar tudo que ela aprendeu, quase tudo, né? Uma pincelada em cima do que ela vem estudando aí sobre essa parte que a Andrea falou, ou a parte hormonal, longevidade. Então fique conosco até o final, porque vocês vão gostar muito. Isso aí. Quem não segue, se inscreva no canal, sigam nas nossas redes e manda aí para algum amigo que você acha que vai se interessar pelo assunto, amiga. Encaminhe esse episódio. Camila, muito obrigada, viu? Bem-vinda. Carolina. Desculpa, Carolina. Pode não. Vai, sério. É que tá grávida, tadinha. Tá grávida. Tá tudo bem. Já era. Já era, sim. Então, muito bem-vinda. Obrigada por ter vindo, aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Sim. Então, E conta um pouco pra gente, assim, você começou a sua jornada, né, na medicina em outra área e aí você se encantou por essa área, né, Na verdade, eu integrativa. precisei dessa área. Eu sou anestesiologista, né? Fiz também medicina intensiva, trabalhava com isso, mas eu tive um problema, eu tive uma tireoidite que evolui para um hipotireoidismo, mas na ocasião me sentia muito cansada, né? E comecei a não conseguir tratar, irritada, tive algumas alterações até que quando eu não encontrei um porquê na medicina tradicional, eu fui apresentada para a medicina integrativa. Comecei a tratar, fazer aquele tratamento que deu muito resultado, né? Eu falei, nossa, eu quero aprender isso, eu vou atrás disso. E eu fiz a minha primeira pós, daí com o Dr. Ítalo, de Ciências da Longevidade Humana, e me encantei, comecei a fazer uma transição, a ponto que hoje eu não faço mais anestesia e só estou voltada para essa área, que é tratamento da mulher como um todo. Sim. E o que você viu, assim, que realmente mudou na sua vida, que te encantou e te fez vir para essa área? Olha, eu sempre acreditei que eu trabalhava muito e por isso que eu era cansada e estava sempre irritada. E depois eu percebi também, conversando ao longo desses anos que eu tenho atendido, que nós mulheres, nós trabalhamos muito, esse é o natural. E o que me encantou é que mesmo eu trabalhando, eu não tinha aquele cansaço extremo, então eu não era mais irritada, eu chegava em casa com uma qualidade, porque quando você chega em casa com muito cansada, você acaba descontando nas pessoas que você mais ama. E eu comecei a ter mais qualidade de vida, então ter mais disposição, fiquei muito mais paciente. Isso realmente mudou a minha vida. E daí eu falei, nossa, eu quero aprender isso, eu quero proporcionar isso para outras mulheres também. Foi isso. E você teve o diagnóstico de hipotireoidismo? Você ainda Sim, trata? Trato, eu tive Hashimoto, Sim. daí hoje em dia, né, eu trato, E tá super bem agora. estou muito bem. E a gente vê muito, né, na prática, realmente, que algumas pessoas, mesmo com reposição, tratando, aparentemente os exames normais, mas continuam com sintomas, né? É bem comum mesmo. E aí a gente tem que recorrer para olhar um pouco mais abrangente, né? Às vezes fazer a reposição do T3. Sim, ver o intestino, né? Essa visão integral da pessoa, né? Os nossos hábitos de vida influenciando em tudo, não só na reposição hormonal, né? As nossas emoções. Sim. Eu acho que é o que faz diferença na medicina. A medicina trata muito exames laboratoriais, doenças. A gente acho que já tem uma visão mais ampla, né? E também o terreno biológico que eu estou construindo para o futuro, se eu vou não gerar doenças, o que eu estou plantando hoje para eu colher amanhã. Eu acho que essa visão
é mais abrangente, traz mais resultados. E não esperar a doença se instalar para, né, começar a fazer realmente alguma E coisa. a gente vê sempre isso, né? Por exemplo, um paciente bem gordinho, falando, não, mas eu tô bem com os meus exames normais, né? Sim. Então a gente tem que entender A gente sabe que é isso. questão de tempo, né? Não precisa Pra que esperar acontecer. É. E o que você mudou, assim, que você percebeu que te ajudou nos seus hábitos, que você viu que teve impacto, assim, na sua saúde? Eu acho que eu comecei a priorizar muito o sono. Eu comecei a fazer, porque a alimentação, mudei muito a minha alimentação. Eu tirei bastante alimentos inflamatórios, assim, na minha rotina. Priorizei muito exercício físico. Eu perdi muito peso ao longo da minha vida e depois eu mantive isso. E uma coisa, eu era muito agitada, muito ansiosa. Eu comecei a ter controle das minhas emoções. Eu comecei a entender melhor os ambientes que eu estava. Comecei a selecionar mais as coisas que eu achava que me fazia melhor. E eu vi que isso influenciava muito. Então, esse ajuste junto com a reposição que fez muita diferença. Não é uma coisa só, né? São todos os pilares que você tem que ajustar, né, da vida. Exatamente. E aí você, hoje, né? Quem que te procura no consultório? Porque você procurou porque você pensou, olha, estava mais cansada, mais irritada. As pacientes que vão atrás de você vão por isso também? Ou é mais variado? Olha, acho que 90% do meu consultório é uma transição menopausal ou a própria menopausa instalada, né? Os sintomas do climatério. Então, hoje em dia, meu consultório está muito voltado para isso. Eu atendo casais, eu atendo homem, mas a grande maioria é mulher com os seus desafios aí dessa fase de transição. Então, quando começam realmente os grandes declínios hormonais, é a fase que eu mais atendo no consultório. E quando que essas mulheres devem te procurar, né? Porque hoje em dia tem muito essa dúvida, às vezes eu recebo a paciente que fica, não sei se eu já devo começar, ou que chega já muito tarde, né? Já tá com um monte de sintoma e com o hormônio ali zero. Então, quando que elas devem, assim, ficar alertas com os primeiros sintomas para perceber já para procurar ajuda? Então, na verdade, a gente sabe que a partir dos 35 anos a gente começa com os declínios hormonais, né? Ai, meu Deus. E a meia-vida do brasileiro entrar no climatério, menopausar, é por volta de 49 anos. Então, a gente sabe que 10 anos antes a gente já começa grandes declínios hormonais, que é a transição menopausal. Então, o ideal seria a gente tratar nessa fase. Então, 10 anos antes da parada da menstruação. Para quê? Para que a gente não sinta, porque a gente vê que a grande maioria das mulheres são muito sintomáticas nesse período, né? Tem desafios gigantescos, muitas queixas. Se você começa a tratar as quedas hormonais antes, ter uma visão ampla, melhorar seu terreno biológico, a tendência a passar por esse período muito mais leve, muito mais suave. Né? Sem grandes sem oscilações, traumas, né? Sem precisar cair para depois recuperar aquilo, né? Com certeza. Parece que hoje as mulheres elas vão levando, né? Porque aos 35 anos elas nem tiveram filhos ainda. E aí pensar, bom, então vou pensar até os 40 dá para ter, aí depois vai passando o tempo, aí tem, não tem, né? E aí quando já chega um pouco tarde. E aí até aparece para mim na psiquiatria, porque elas chegam, eu nunca mudei meu humor, eu nunca estive assim cansada, eu tô com depressão, né? Mas aí eu falo, bom, vamos ver a tua parte hormonal, né? Eu atendo muito com a Andréia, então a Andréia acaba vendo os pacientes e aí vê que a cascata hormonal já tá caindo, já tá lá embaixo. E é por isso, né, que vem todos esses sintomas. Então eu falo, olha, é algo que primeiro tem que ser visto a parte clínica, para depois, né, nós juntarmos aí e ver o que sobra, porque senão não é só uma coisa que vai fazer a diferença, né? É um conjunto de coisas. E isso é muito comum entre nós, né, que nós vemos. Você também vê essas pacientes assim? O humor é uma questão. Muito. Inclusive, o que eu percebo, Karen, não sei se você também percebe isso, que muitas confundem
com depressão. Sim. Essa passagem vão procurar né, um psiquiatra tradicional que vai dar um antidepressivo. E não que piora a melhora. libido. Vai piorar ainda mais, entrar naquela, né, porque a gente, né, ter essa visão integrativa Então, eu falo, é claro, essa semana mesmo eu tive uma paciente que está muito depressiva nessa transição. A primeira coisa que eu pergunto é se tem histórico, se já teve depressão antes. A grande maioria fala que não, né? Então, a chance de ser apenas a transição menopausa vai melhorar muito com a parte hormonal, é muito grande. O sono, né, piora muito também. Muito. E aí ela já vem, às vezes, tomando alguma medicação pro sono. Eu falo, não, mas calma, né? Não é o sintoma, é a causa. Então, não tem medo de tomar os indutores do mas sono, tem mas medo do tem medo hormônio. da reposição Toma hormonal, remédio que né? vicia, que vicia, que dá dependência, né? O Zolpidem, por exemplo. Demência, cognição vai lá pro brejo. Mas fica com medo, ainda tem isso, né? De medo do hormônio. Muito. E é engraçado que eu ainda escuto muito das mulheres que, às vezes que passaram já, né, da menopausa, e falam, você nunca repôs o hormônio? Ontem, essa semana mesmo, uma falou assim, não, foi tranquilo, eu não senti muitos calores, foi tudo tranquilo, não precisei. Então ainda tem essa ideia errada de que só precisa se você não estiver aguentando algum sintoma. Fala um pouco da importância, assim, da reposição para a saúde mesmo, né? Não só para os sintomas. É uma pergunta que eu recebo. E se eu não... Porque, assim, mais ou menos... são poucas mulheres que passam ilesas por esse período, né? Bem menos que 10% não tem sintomas. Então, e essas mulheres devem tratar? A resposta é com certeza. Porque a falta hormonal, ela faz com que a gente tenha maior chance de desenvolver doenças, inclusive, fora a qualidade de vida. Mas a falta, por exemplo, do estradiol aumenta o nosso risco cardiovascular em até 10%. É muita coisa, né? A chance de termos osteoporose, a perda da massa óssea, osteopenia, né? Fora problemas de demência, falta de cognição. E daí, na própria parte do dia a dia, né? A falta de libido, a alteração na parte da parte sexual, as separações nesse período. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. Autoestima, né? Que elas começam a acumular gordura abdominal, aí se sentem mal porque não conseguem perder. A mudança corporal é violenta, né? Sim. Essa é uma questão importante mesmo, né? Porque você vê que às vezes a mulher até não tem hábitos tão ruins, até faz as coisas... E você vê que fica muito difícil e elas vêm muito frustradas, né? Sim, a mulher fala, nunca tive problema com peso. Eu continuo treinando, eu continuo comendo bem, mas agora eu ganho peso e não consigo mais perder. Né? A gente vê isso com frequência. E aí, o que fazer? Repor hormônios. Né? Porque o medo de engordar, né? Não, é justamente o contrário. A falta hormonal, o que acontece? Ela sinaliza acúmulo de gordura, principalmente abdominal, essas mudanças corporais. Então, a reposição hormonal fisiológica é para justamente, não é que emagrece, mas ela para de sinalizar o acúmulo de gordura. É uma melhora do metabolismo. Né? Isso tem que ser bem claro para a mulher, porque... Sem contar a parte da perda de massa magra, né? Que sem os hormônios é uma coisa muito difícil de segurar mesmo. Flacidez, daí... Né? Realmente. É a própria pele mesmo, né? Além da massa magra, a pele mesmo, a perda de colágeno. Você vê que assim, a textura muda, né? Tudo muda, fica diferente. O cabelo, né? Fica fino, perde cabelo, né? A queda de cabelo, a pele, a visão, a mulher começa a precisar de usar óculos. Muda muito, né? Tudo. As mulheres têm fases, né? Então, acho que ela tem que ser cuidada em todas as fases. E a menopausa é uma das mais difíceis, porque envelhecer é difícil. Seja mentalmente ou fisicamente, é bastante difícil aceitar as mudanças. Mas por isso que tem as alternativas de tratamento, né? E como que é, assim, Carol? Como que você indica o tratamento? Porque, né, a Andrea falou que desse medo também que as mulheres têm, que muitas falam, não vou tomar hormônio de jeito nenhum.
como que você faz para orientar as pacientes para elas tomarem, quais vias que você, né, oferta de hormônios e quais são as contraindicações? Então, esse envelhecimento que você falou no início, eu acho que é muito válido, porque agora a mulher nunca esteve tão ativa nos 50, 60 anos, né? Então, a gente não pode começar um processo de envelhecimento também tão intenso, sendo tão ativa nesse período, né? Parece que quando a mulher chega para mim, ela já tentou tudo. A percepção que eu tenho é que ela já tentou de tudo e ela já começou a me seguir no Instagram, vários outros médicos também, ela já teve uma empatia ali comigo, ela já chega querendo. Ela falou, pode ela até citar, eu tinha medo, mas eu quero tentar, porque eu já não consegui. Então, ela já chega disposta a usar hormônio. Eu só vou deixá-la tranquila, né? Eu costumo falar que o hormônio eu indico hormônio para as mulheres como cereja do bolo. Ela tem que estar fazendo o dever de casa. Eu não indico para qualquer mulher. Tem muitas mulheres que chegam, eu vou falar, então vamos preparar para receber esse hormônio. 6 meses, vamos fazer mudanças de hábitos de vida, vamos perder gordura, vamos começar a fazer aí coisas para receber esse hormônio, porque eu falo que o hormônio, ele é sempre bem-vindo, porém, para que ele vá para o lugar certo, da maneira correta, essa mulher tem que estar preparada. Então, eu não passo reposição hormonal para quem fuma, para quem é sedentário, ela tem que querer ter mudanças importantes de vida. Então, o básico, o ajuste do sono para a mulher que trabalha, assim, gosta de ficar acordada à noite, não que está com insônia da menopausa, né? Então, eu tenho que entender que fisiologicamente ela está envelhecendo, então a noite foi feita para dormir. Tem que ajustar a alimentação com o intestino, tem que começar a colocar o exercício físico como hábitos de vida. Se for necessário uma terapia, uma gestão de emoções, um psiquiatra para trabalharmos juntos, sim, e daí o hormônio. Daí eu indico o hormônio. E o hormônio, eu falo para ela das vias, né? Por exemplo, no climatério é progesterona, estradiol e testo. Então, a progesterona é via oral, vaginal, né? Mesmo para quem não tenha útero, eu acabo optando por essas vias, porque eu acho que o sono reparador da via oral, da progesterona, é muito bem-vindo, o efeito GABA que ela tem no cérebro. Então, eu gosto muito, mas eu dou as outras opções, tanto vaginal e para mulher que não tem útero, a transdérmica. Agora, o estradiol e a testosterona, ou é um gel, ou é um implante hormonal, né? E sempre o isomolecular semelhante, que é o que a gente usa, os bioidênticos, né? Antigamente denominados bioidênticos. E explico para ela a diferença de um hormônio sintético para um hormônio isomolecular semelhante, as vias, a proteção da via, né? Não passar o estradiol pela via oral, né? A importância do seu intestino na regulação desses hormônios e tudo. E vou pontuando para que ela tenha um alinhamento também aí, para saber o que ela vai receber com aquilo e qual é o papel dela também nessa melhora como um todo. E não só do hormônio. Você falou um monte de coisa legal aí que a gente queria. Vamos escolhendo uma de cada vez. Primeiro, essa questão da progesterona, muito legal. Isso a gente recebe muita dúvida, até nos comentários, né? Então as pessoas ainda têm essa curiosidade. A progesterona só serve para proteger o útero ou ela tem outros benefícios? Então, a progesterona tem muitos outros benefícios, né? Então, eu falo até para a mulher que não tem útero, a gente passa às vezes via oral, porque ela tem um efeito no sistema nervoso central, ela calma, ela tranquiliza, ela tira essas oscilações de humor, né? De muito irritada, horas calma, horas chorando, essa loucura da mulher, ela é protetora também, então ela não só protege o endométrio, então eu adoro progesterona, dá o sono reparador, né? Então a progesterona sempre, né? Sempre. Eu já tive paciente que assim, ela falou, olha,
eu sou uma bomba relógio. O dia inteiro eu mudo meu humor. Assim, eu sou o tempo inteiro, eu não sei quando eu vou estar bem. E aí, conversando, vendo o ciclo, tudo mais, né? Até passei pra Andréia. Falei, olha, eu acho que ela vai se beneficiar de progesterona, né? Aí a Andréia deu pra ela progesterona e ela ficou muito bem, assim. Ela não precisou de antidepressivo de nada, só com a progesterona. Então, realmente faz muita diferença no humor. Muita. Na transição menopausal, que é o período que a mulher ainda cicla, ainda tem a sua menstruação, ainda tem o estradiol, mas ela começa a ter aquela TPM, a irritabilidade, o nervosismo, um sono. A progesterona entra como ninguém aí, né? É o primeiro hormônio que a gente repõe, antes mesmo do estradiol. E a gente sente que a mulher muda demais a sua qualidade de vida, porque a oscilação hormonal é terrível. Sim, o redor percebe, né? Começa a atrapalhar as relações mesmo dela, né? Com E certeza. tem algum risco em tomar a progesterona? Não, então, veja bem, o que a gente fala, não, né? A progesterona, ela tem que ter um equilíbrio com o estradiol, por exemplo, quando tem útero, por causa de espessamento endometrial ou não. Mas, tendo esse equilíbrio, não é a progesterona, por exemplo, a falta da progesterona ou o estradiol que vai causar um câncer de endométrio, não é isso, é que ele pode se proliferar e você ter aí uma alteração, mas não que o hormônio vá causar isso, né? Eu acho que é muito seguro, né? A gente tem que ter prudência para a mulher não estar inflamada, para não tomar uma via de mineralocorticoide. Daí tudo bem, mas eu estou já falando que a gente vai passar hormônio para essa mulher já preparada, porque senão ela vai começar a ter inchaço, ela vai ter começar a sinalizar que aquele hormônio está indo para uma via errada, né? Mas daí será que eu passei o hormônio para a mulher correta? Eu sempre trago a responsabilidade muito grande para os pacientes de estarem em bons hábitos, que eu falo lição de casa, para que esse hormônio esteja indo para o lugar correto, né? Mas eu acho que se ela estiver bem, tudo bem, a progesterona é um hormônio que a gente pode repor com tranquilidade. E Carol, você comentou do intestino, né, desse papel, porque ele atua ali regulando, né, tem o estroboloma que regula essa reabsorção dos hormônios. Então explica qual a importância, como que você prepara o intestino da mulher e qual é essa importância para a regulação dos hormônios mesmo. Então, eu falo que a mulher tem muita constipação, né? Falo de mulher, constipação. A primeira coisa eu falo, gente, tá mastigando bem os alimentos? Ou tá comendo com pressa? Tá comendo comida de verdade? Está ingerindo fibras o suficiente? Eu peço muito para evitar picos de insulina, então não beliscar, não comer carboidrato simples fora de hora. Eu tento trazer essa visão. Muitas vezes vai ter o acompanhamento do Nutri, que eu adoro, para o nutricionista estar ensinando isso, para que a gente tenha um intestino saudável. Intestino saudável é aquele que a mulher faz cocô uma vez por dia, que não tem estufamento, gases, que não tem aquele desconforto abdominal, e se sente bem após os alimentos. Então, tá tudo bem, né? A gente pode ir tranquilamente, porque o estroboloma é tão importante para a reposição do estradiol, principalmente, que a gente antigamente só passava o hormônio, não via tudo isso, né? Hoje em dia a gente sabe que essa sinalização da excreção do estradiol está toda nessa flora, tem uma grande parte nessa flora intestinal, então é muito importante a gente ver isso. E tem correlação também com essa parte do ganho de peso, essa parte do metabolismo e do acúmulo de gordura? Você também faz parte, eu acredito que sim, né? Mas você também prepara essa parte intestinal no processo de emagrecimento? Com certeza, com certeza. A primeira coisa que eu vejo é sono e intestino. Eu falo, todo o resto vem depois. Se a gente melhorar uma mulher toda nessa parte de sono reparador e um intestino saudável, que está diretamente relacionado com a alimentação, pronto, gente, a gente já melhorou, né, até o risco dela ter doenças no futuro, ou não. Sim, perfeito. E você comentou também das formas de reposição, né? Explica, então, qual que é a vantagem do implante
em comparação com o gel mesmo, o gel transdérmico? O hormônio é o mesmo, eu falo muito isso lá no consultório. O hormônio é o mesmo, o que muda é a biodisponibilidade. Eu vou passar um gel, então, dependendo, eu preciso saber onde foi feito o gel, qual foi a base que foi utilizada para que tenha uma boa absorção. Então, eu vou passar em qual local do corpo. Aí tem pelo, vai ficar um pouquinho no pelo, vai ficar um pouquinho na minha mão. Quanto que eu vou absorver daquele gel e vou utilizar? Então, isso a gente tem que, depois de um período, dosar novamente os hormônios e ver a clínica, como é que tá, para ver o quanto ela aproveitou. O implante é o mesmo hormônio, só que ele é biodisponível. Então, ele tá lá, então você aproveita ele 100%. Né? Mas eu deixo sempre para o paciente escolher. Eu acho que ele tem que se sentir confortável com a via dele. Então, tem mulheres que falam, não, eu não gosto de usar todo dia o gel. Ou eu tenho criança em casa e tem os riscos, sim, de contaminação cruzada que a gente tem que trazer. E é importante, né? Então, eu deixo muito a mulher. Eu tenho medo, eu estou insegura. Eu falo, então espera mais um pouco, sinta-se confortável para depois vir, né? Porque a gente sabe que a biodisponibilidade do implante, ela é única, né? E para a gente é muito prático. Mas a paciente escolhe conforme a via que fica uma estabilidade melhor, né? Não fica dando aqueles picos também. Não, você tem uma liberação muito programada. Sim. Então, é o método que eu uso, inclusive. Então, você... quem coloca não quer, é difícil parar, né? Porque fica muito cômodo mesmo. Confortável. Não quer voltar a ficar passando todo dia. E essa contaminação cruzada, que você citou, é verdade isso de que encostou no filho, às vezes o filho é criança, tá todo dia ali, às vezes o filho começa a ter mama, isso pode acontecer. Sim, eu trago essa preocupação, essa ciência para a mulher, porque assim, a própria testosterona, muitas vezes eu peço para passar de dia, a hora que a criança foi para a escola, lavar bem as mãos, em locais que a criança não abraça. Então eu peço para pôr atrás dos joelhos, né, dorso do pé, região anterior das pernas, lavar bem as mãos. E por 2 horas vai estar contaminando. Eu também não gosto que passe o gel e vá dormir se a criança vai para a cama da mãe. Então, daí eu passo o gel para de dia. Ai, Carol, mas o estradiol é mais indicado à noite? Mas aí a gente vai se adequando conforme a realidade dessa mulher. Se ela opta por um gel. Então, trazer que em 2 horas, se alguém tiver aquele contato no local que ela passou, vai sim absorver. E acho que os prejudicados são as crianças ou pessoas muito idosas, talvez, e ter esse cuidado e essa ciência, né? Sim. Isso é delicado mesmo, né? Testosterona também. Principalmente. Principalmente. E a testosterona? Quais que são as indicações? Porque hoje em dia todo mundo fala, eu quero tomar testosterona para ficar bem, para ficar forte. Para ganhar massa. Quais que são as reais indicações, principalmente para as mulheres na menopausa? Olha, no Brasil a gente está numa fase que não é permitido hormônios para fins estéticos, né? Eu não fazia mesmo, a minha área é toda para reposição fisiológica de uma falta. Mas hoje em dia não pode. Porém, eu falo que não é que o hormônio faz isso. O hormônio ajuda muito, desde que você treine e coma bem. Então, você está precisando daquele hormônio. Você tem uma ausência, você tem uma sintomatologia e clinicamente e laboratorialmente você está com queda. Então, eu falo que muita testosterona não é só falta de libido, é indisposição, aquele cansaço, aquele falta de desejo pela vida. Eu não tenho vontade de sair de casa, eu não tenho mais vontade de fazer nada, eu só quero dormir. E a falta do desejo sexual também. Daí você vai ver os exames e vai ver a queda da testosterona. Daí você vai colocar esse hormônio. Ela vai te trazer
efeitos estéticos só se você estiver fazendo o seu papel de treinar e comer bem. Mas a gente não vai passar ela para esse fim. Porém, ela pode sim ajudar, porque a gente ganhar massa magra, principalmente ali numa transição menopausal e numa menopausa, é muito saudável. Sim, exatamente. né? É funcional também, né? Com certeza. Então a gente tem sim que pensar nisso e otimizar isso. Sim. Que também é o metabolismo da mulher. Isso vai fazer com que ela não tenha, assim, não engorde, não ganhe mais peso, tenha um metabolismo melhor, tenha menos chance de osteoporose, menos chance de osteopenia. Sarcopenia também, né? Que a gente vê muito. Exatamente. Sim, fica mais funcional, mais saudável, menos doenças, né? E quando você chega, tem um paciente que a queixa é só mesmo a parte sexual mesmo, de libido. E aí ela tá naquela perimenopausa. Aí você inicia só com a testosterona mesmo? Se tiver na perimenopausa, com a progesterona e com a testo. Inicio, sim, com certeza. A grande queixa é a queda de libido. Eu falo que a maior parte das mulheres estão atrás de uma libido. 90%, gente. A partir dos 40 anos aí tem uma deficiência grande de libido. E a primeira coisa que eu pergunto é se está num relacionamento prazeroso, se está bem no relacionamento. Porque nós somos multifatoriais, né? Não adianta falar que é só o hormônio, não é. Mas se a mulher traz para mim, não, tô num relacionamento, tá tudo bem. E queda de libido, nossa... O hormônio Sim, é como você disse, a cerejinha do bolo, né? Isso mesmo. Vai ajudar e resolver. muito, né? Não, perfeito. E aí a testosterona você também faz o implante e tem a gestrinona, né? Que a gente usa mais para os casos de endometriose e alterações menstruais antes da menopausa. Então, na perimenopausa você não usa a gestrinona? A perimenopausa é porque a gestrinona é antiestrogênico e antiprogestogênico, né? Então ela pode aí baixar nesse período de transição menopausal, ela pode até às vezes dar aí uns sintomas de fogachos na mulher se ela baixar. Ela entra quando ela tem um predomínio estrogênico grande, ela pode entrar nesse período sim. Se a mulher tem uma TPM ou se ela tem eu tenho endometriose, eu trago um caso de endometriose, tô nessa transição, ela pode entrar. Sem problemas nenhum. No próprio climatério, ela entra também em mulheres que têm quadro de endometriose grave para assegurar, né, que eu não vá ter ativação de novos focos. Então, no que início... ainda podem ter, né, nesse período. Com certeza, porque uma vez que eu estou na menopausa, eu sarei da endometriose. Só se não for repor hormônios, né? Então, mas daí entra um padrão inflamatório, essa melhora de padrão inflamatório, né? Que é a causa da endometriose. Você atende bastante endometriose? Atendo sim. E tem realmente esse fundo inflamatório mesmo, né? A gente vê que está muito correlacionado até com outras doenças. Também tem a parte intestinal, né? Muito conectando. Geralmente trazem, né? Também um quadro de enxaqueca, né? Sim, a parte inflamatória da endometriose, né, assim, são mulheres que se beneficiam muito com mudanças de hábitos alimentares. A primeira coisa que a gente tem que fazer. Depois entrar com antioxidante e preparar essa mulher. Porque eu falo, uma vez que você tem um padrão inflamatório, você pode ter muitas doenças. Essa é uma que apareceu, mas pode aparecer muitas outras. Sim. Por causa do padrão. Então, a primeira coisa é quebrar o padrão inflamatório e trazer essa ciência para ela. Sim, perfeito. E tá tendo bastante, né? Nossa, a gente tá vendo um aumento, assim, de casos de endometriose. Muito. Por causa do estilo de vida, né? Com certeza. Estresse, inflamatório, alimentação, tudo. E tem algumas mulheres que têm um pouco de medo de fazer o uso, né, de hormônio, porque elas falam, a minha amiga tomou e ficou barriguda, engordou. Inchou. É mito isso? A gente tinha que entender o que elas fizeram, porque existe ainda a terapia de reposição hormonal, aquela tradicional, a da farmácia. Que Hormônio sintético. Hormônio sintético, uma dose só, você pode pesar 50 quilos ou 100, é aquela dose única. Né? Tem que entender se essa mulher foi tratada como um todo, se foram os isomoleculares, porque não é para estar acontecendo isso, né? Será que ela teve essa visão, né? Que não é só hormônio, é uma fase que tem que fazer exercício.
né, eu acredito que essa amiga tenha, eu não sei que tratamento ela fez, mas não é para fazer isso. Quando a gente fala isomolecular, né, os hormônios sintéticos, eles não são específicos, né, para aquele receptor. Então, quanto menos específico, né, mais sintético e diferente, né, que não é igual, ele vai atuar em outros receptores, né? Porque ele não é muito específico. Então, ele acaba indo no receptor do corticoide, por exemplo. Então, por isso que ele incha. Então, ele tem esses outros efeitos, né? E aí, quando você vai para um idêntico, esse isomolecular, ele atua só lá onde ele tem que atuar, igual o nosso hormônio natural. E aí não tem os efeitos colaterais. Então, realmente tem que ver o tipo do hormônio, né? A prescrição. Igual os estudos antigos que tinham, né, com medroxiprogesterona, que era uma molécula muito sintética, que dava muitos efeitos colaterais, até aumento de pressão. Então muda totalmente, né? E é daí que vem o mito, né? O hormônio causa câncer. Exatamente. Né? Porque causava, mesmo, esses hormônios causavam mesmo. Né? Exatamente. E aí, até hoje a gente vê colegas propagando esse receio, né? E quais são as contraindicações absolutas? Você já falou que, olha, não prescrevo quando a pessoa não está a fim de mudar, né, o estilo de vida, porque não vai funcionar. Mas outras, assim, que sejam absolutas que você não indica? Câncer de mama em fase ativa. Né? Estou tratando câncer de mama. Né? Câncer de ovários. Eu estou tratando um câncer. A gente, né, sempre vai esperar esse tratamento e ter o aval do mastologista. Então, que tipo de câncer teve, se tem aí receptor hormonal ou não. Então, isso é muito importante. Então, é uma contraindicação absoluta. As outras, a gente tem contraindicações relativas, que é o lúpus, né, tromboembolismo, que no caso do estradiol via oral, que não é o nosso, né, mas eu acho que a absoluta eu ficaria com câncer em fase ativa. Tem a Gineco lançou agora, recentemente, né, o consenso falando sobre isso. Mas eu sempre também trato tratamento multidisciplinar. Então, a gente pede para os colegas avaliação, mas quando eu nunca passo é exatamente isso. Câncer de ovário e de mamas, fase ativa, e depois eu sempre peço aval para o mastologista, para o oncologista, né, o tratamento em conjunto. Perfeito. Então são muito pouco. É muito pouco. As pessoas acham que é muito, né? Coisas assim que na verdade não são absolutas, né? Porque daí tem os outros tipos, por exemplo, meningioma, lúpus. Daí a gente vai ver, alguns hormônios entram, outros não, porque tem receptores hormonais, mas daí é bem específico e dá para fazer reposição. Hoje em dia, por exemplo, a mulher que tem contraindicação ao estradiol, a gente sabe que ela pode se beneficiar com a testosterona. E a própria testosterona converter em estradiol de uma maneira natural. Então, a gente tem como fazer de outras maneiras também. Né? Eu acho que a gente tem que avaliar o paciente individualmente. Você tem atendido casos de lipedema? Que está super em alta, né? Muito. Sabe que eu vim até fazer um curso aqui em São Paulo de lipedema para me atualizar, porque é uma coisa que a gente mesmo acho que não teve essa... Na residência, na faculdade, não. Nada, né? Eu tenho atendido bastante. Mulheres que não sabem, eu falo, você sabe que tem lipedema? Eu olho e faço o diagnóstico de lipedema, né, principalmente depois do curso, que a gente não sabia direito, mas a gente sabe que é totalmente hormonal, a influência hormonal. Então e a gente acreditava muito que estava só com as gordinhas, a gente sabe que não tem nada a ver com o peso. Então, trazer isso, que é uma... diferença da conformação ali da gordura da região das coxas, das pernas. Hoje em dia a gente sabe que pode ter lipedema no corpo todo, né? Até na barriga. Mas trazer que tem receptores hormonais, e aí eu trago a gestrinona, que eu acho que é fantástica para lipedema, por ser antiestrogênica, né? Mas tem eu ia te perguntar. Aumentado muito. Que ajuda muito, né? A gestrinona já ajuda em celulite comum,
comum. E no lipedema, muito por conta do estrogênio mesmo. Muito. É o hormônio do lipedema. Sim. Né? E assim, fora de lipedema, não especificamente nisso, mas sobre essa predominância estrogênica, que também tem se falado bastante hoje. Você acredita mesmo que existe esse problema na saúde da mulher? Ou é uma fase só do ciclo ali que acontece, mesmo que ele aumenta e depois normalize? Eu acredito que existe sim, né? Principalmente na transição menopausal. E o predomínio estrogênico, gente, ele leva a muitas alterações. Aí começa a miomatose uterina, fibrocistos mamários. A mulher pode até começar a ter uma chance aumentada de risco de câncer de mama por não ter a progesterona nessa fase em níveis adequados. Então, é claro que a gente cicla o tempo todo, tem uma fase do ciclo que a progesterona é maior em relação ao estradiol, mas a gente não está falando disso. A gente está falando que quando começa a faltar a progesterona em relação ao estradiol e você tem esse predomínio durante todo o ciclo, inclusive na fase que a progesterona teria que estar mais alta que o estradiol, ela não se apresenta dessa forma. Então, tem que tratar. Inclusive, eu acho que é importantíssimo o tratamento, que é a primeira fase aí do climatério. E o medo também das mulheres de, eu vou usar testosterona, eu vou ficar igual um homem, né? Minha voz vai mudar. Fala um pouquinho para as mulheres como que é, né, o uso da testosterona, que não tem mais esse risco, né? Depende da dose. Então, você sabe que a dose é totalmente dependente aí do que você vai causar ou não de efeitos androgênicos. Então, se você for fazer uma reposição fisiológica, que é o que a gente preza aqui, porque os excessos não são bem-vindos e nem as faltas, eu falo que a gente tem muito receptor de testosterona no coração. Então, o excesso, sim, é prejudicial. Quando são fisiológico, essa reposição não vai ter esse risco, né? Agora, eu vejo muita mulher usando testosterona injetável. Chega lá para mim, ou um colega passou, ou usou na academia, daí não tem como. Vai mudar sim, porque testosterona injetável para mulher, ela não precisa ter testosterona de 900, de 1000. Isso é muito ruim, né? São níveis hormonais masculinos. Daí vai ter, sim, aumento clitoriano, alteração de voz, queda de cabelo, alteração da face, né? Que a gente sabe todos aqueles excessos. Então, mas de maneira fisiológica, um gel, um implante, jamais. Legal. Isso é a má prática e é o que você falou. Tem muitos que não são nem orientados, nem prescritos, né? Eles conseguem comprar ali com alguém conhecido e nem tem a prescrição, então faz uma dose totalmente errada, né? Exatamente. Só para ter aquele fim estético. Acho que esse que é o problema mesmo. Eu peguei, tem uma cidade vizinha a mim, é que algumas mulheres começaram a chegar no meu consultório com testo muito aumentada. Eu falei, o que está acontecendo? Não, é uma farmacêutica que passa as testosteronas injetáveis. E a gente tem que trazer a ciência para a mulher, porque às vezes no primeiro momento ela fala, mas eu estou me sentindo tão bem. Eu falo, não é por aí. E esse que é o problema, né? Às vezes a pessoa acha que está se sentindo bem, então tá certo, é saudável. E aí a conta chega, né? Exatamente. Eu falo nem para menos nem para mais, né? Sempre o equilíbrio. E quais são os efeitos colaterais, assim, de tomar uma injeção, né, de testosterona com doses altas? Porque tem espinha, queda de cabelo, o que mais? Mudança de voz, aumento clitoriano, né? Você altera até ali o maxilar, a face fica masculinizada. E a gente sabe que essas alterações são irreversíveis, grande parte. Né? Então, a gente tem sobrecarga cardíaca, hipertrofia do músculo cardíaco, né? Até um quadro de insuficiência cardíaca, lá em quadros mais extremos. Então... é bem perigoso. Sim. E sobre a ozonioterapia, onde que ela entra no seu tratamento, assim, das suas pacientes? Você pratica? Atualmente não, apesar de eu fiz o curso de ozônio, mas eu não tenho feito ozônio no consultório. Eu faço muito pós-implante na região ali para não deixar
como um anti-inflamatório sim, mesmo. na cicatrização? Exatamente, mas eu não tenho feito ozônio no consultório. Mas eu adoro ozônio. Eu usava muito ozônio quando eu fazia dor. Para dor, é muito interessante. Mas depois eu larguei a anestesia, entendi, dor. era mais dessa outra área. E eu parei Entendi. de fazer. E como que é? Mas eu Explica, gosto assim, muito. sobre como que é o implante, onde que coloca, né? Tem que tirar depois. Tem 2 tipos. Tem o sintético. Não, tem o hormônio sintético e o hormônio isomolecular. O isomolecular pode ser implante ou gel. O implante, ele pode ser absorvível ou inabsorvível, era isso que eu queria falar. O absorvível é como se fosse um comprimidinho estéril que ele vai se dissolvendo no corpo. Então, uma vez que eu coloquei, a desvantagem é que eu não posso tirar. Mas a grande vantagem é que eu não preciso tirar depois quando passou, porque ele vai sumir. O inabsorvível, ele dura por volta de 1 ano. A grande vantagem é que você pode tirar a qualquer momento, se você houver necessidade. E a desvantagem é que depois de 1 ano, é uma capinha de silicone, é o mesmo silicone das mamas, mas você tem que ir lá e tirar aquele tubinho, e às vezes é chato, forma uma fibrose, é um pouquinho trabalhoso, mas dá para tirar tranquilamente. Eu gosto muito de implante, mas principalmente para quem mora fora do país, o anual é muito bem-vindo, porque não dá para vir sempre no consultório, então eu ponho. Para tratamento de endometriose, o anual, eu acho que ele assim, tem uma eficácia impressionante, também eu indico ele, mas se não, eu deixo para a mulher escolher se ela quer vir de 6 em 6 meses ou se ela não vai poder nesse período e vai ter que fazer o de 1 ano. E aí, que região do corpo que é colocado? Eu ponho na região do bumbum ali. Eu pego a marquinha do biquíni, porque é como se fosse um pontinho bem pequenininho, e ponho nessa região. E daí, depois, se ela tiver que colocar outros, vai... Não fica com muita marca, nada? Eu sempre ponho na mesma região, só que assim, eu intercalo os lados. Então, pôs do lado direito, na próxima põe do esquerdo. Depois põe do direito, sempre na mesma marquinha. Tem mulher que nem fica com a marquinha, né? Tem mulher que fica com um pontinho. Já uso mesmo. É que fica bem na marquinha também, aí não incomoda, não fica pra fora. Sim, é prático. E o público mais jovem você atende também, né? Algumas pacientes que não estão nessa questão da menopausa. Aí quais são as principais queixas? É emagrecimento, é ganho de massa? Não, geralmente é emagrecimento ou TPM, endometriose ou lipedema. Esses são os meus pacientes mais jovens atualmente. Bacana. Né? E na TPM, o que a reposição pode ajudar? Muito, né? Eu gosto muito da gestrinona nesse período. É claro que a mulher, quando ela é mais jovem, vai receber o hormônio, a gente tem que ter o cuidado de ver se ela tem uma queda de testo. Porque a gestrinona, como ela baixa o SHBG, que é uma globulina que transporta hormônios, ela vai deixar essa testo mais livre. Então, se você põe uma gestrinona para tratar, por exemplo, uma endometriose, ou para tratar uma TDPM aí nessa mulher, ela pode ter sintomas androgênicos, então ela vai ter acne, queda de cabelo. Então, eu acho que essa mulher mais jovem, a gestrinona entra quando ela já começa com uma queda de testosterona, para que ela não tenha esses efeitos exacerbados. Então, tenha esse cuidado. Senão, a mulher vai ter que ter ciência que ela vai tratar uma coisa, mas que pode sim ter um efeito adverso, porque esse hormônio, essa testosterona vai ficar muito mais ativa aí no seu organismo. E aí ela fica sem menstruar, então não fica com as oscilações do ciclo, né? Que fazem mal. Eu tenho um caso no consultório que a paciente ia todo mês para o pronto-socorro tomar medicação na veia por uma enxaqueca terrível no período anterior da TPM. Olha. Tinha uma TPM e depois que eu pus a gestrinona nela, ela nunca mais teve dor de cabeça, ela nunca mais foi no pronto-socorro. Então, é super grata. E é uma paciente mais jovem e que ficou super bem. Não, né? tem mulher que sofre muito mesmo, né? E algumas não só com ou enxaqueca, ou o ciclo que é muito intenso, né? Chega muita cólica,
ou muita TPM que chega a ser até parecer uma depressão, né? Com certeza. Você tem algumas pacientes que você fica até na dúvida se não é mesmo um quadro depressivo. Passa metade do mês em sofrimento, né? Porque é o antes e o durante. Então, elas vêm já questionando, falam, olha, não dá, metade do mês às vezes eu não consigo trabalhar, né? De tão sério. E aí precisa realmente dessa parte hormonal, porque só o antidepressivo ele ajuda, né? Em alguns casos, sim, nós podemos dar em um período, por exemplo, a fluoxetina, se nós dermos por 14 dias, né? A paciente ela vai ter menos efeitos de humor, né, naquela fase, mas talvez a dor de cabeça pode até melhorar, mas não é tão completo quanto usar um hormônio que resolve o problema, né? Sim. Então é bastante importante, faz bastante diferença na vida, né, das mulheres. Então você imagina essa mulher ficar 15 dias praticamente sem trabalhar ou não ter uma capacidade de decisão, não ter o seu melhor naquele período, é muito sofrimento, né? Não é normal, né? Não. Quando você vê que você está ficando disfuncional, você precisa procurar ajuda, porque não é normal, não é porque você precisa estar menstruando ou nem precisa, né? Ou você é mulher e menstrua, que você tem que sofrer, né? Tem que separar uma coisa da outra. Ainda mais nos dias de hoje. E que não precisa menstruar. Precisa, você tem que estar funcional o mês inteiro trabalhando, não dá pra né, você perder isso metade do mês. E isso que algumas falam, mas eu não quero, né, parar de menstruar, porque eu acho que é perigoso, eu não vou conseguir ter filho. Ainda tem esse mito, né? Sim. Não tem nada a ver, né, Carol? Não, mas se a mulher estiver insegura em não parar, geralmente quando ela sofre, ela quer parar de menstruar, né? Mas daí eu deixo ela escolher. Ela tem que ter segurança. Porque quando você para a gestrinona mesmo, pode até 6 meses depois você ter uma irregularidade menstrual. Né? Então, a gente tem que passar isso, que ela pode ter um período de irregularidade e que é do hormônio e é normal para depois aí tentar engravidar, se assim ela desejar. Então, eu sempre trago a responsabilidade de decisão para os meus pacientes. Eu vou pontuando o que tem de bom e o que poderia trazer de benefícios para a vida dela. E se ela tem indicação, né, da gestrinona e ela não quer colocar o implante, tem alguma outra via? Tem, via vaginal. Tem sim, é boa também. Age bem. A via vaginal, é claro que também é biodisponibilidade, né? Mas age bem sim. Mas ela também para de menstruar? Não, ela pode menstruar. Até o implante, ele não é 100%. Para você garantir que ela vá parar de menstruar, é apenas o anual. A grande maioria para. Mas o implante semestral, você não pode garantir que ela vá parar de menstruar. Mas mesmo menstruando, ela vai ter controle, não vai ter essa TPM que ela tinha, né? E o vaginal, ela também pode ter uma irregularidade, mas geralmente ela menstrua sim. Tá. E não tem esse... tinha mesmo um mito, né, de que fazia mal você parar de emendar cartela. E hoje em dia a gente sabe que não precisa, né, ter esse sangramento. Não tem risco nenhum de você suspender a menstruação, você ficar sem menstruar, né, se aquilo te prejudica a sua funcionalidade. Com certeza. Só não usar anticoncepcional oral que tá ótimo. Exato. Não sendo emendando a cartela. Exatamente. E daí, não tem problema nenhum. Perfeito. E assim, Carol, a gente precisa dizer, né, que a gestrinona é o implante que ficou muito popular aí pelo nome chip da beleza. E isso acaba atrapalhando muito, né, porque acaba criando uma imagem negativa em cima de algo que tem tantos benefícios, né, como a gente está falando aqui. Sim, benefícios que impactam muito na saúde da mulher e você acaba banalizando esse uso, né. Você ainda recebe esses medos das pacientes? Eu costumo falar, eu falo bastante, né, que não existe nada de chip da beleza, soro da beleza, não tem nada disso, né? O hormônio, ele vai fazer com que você ganhe massa magra, perca gordura, é exatamente proporcional ao quanto você se dedica aos seus treinos e a comer bem. Mas só treinar e comer bem, não.
eu falo que é um conjunto, só que a gente não passa hormônio para isso, né? Então tem que trazer essa ciência que o hormônio tem uma indicação e se ele vai fazer a parte estética, daí é com o paciente, né? Porque se você puser o hormônio, a própria progesterona, numa mulher inflamada, obesa, vai piorar muito o quadro, a situação. Então, tem mulheres que chegam, eu quero colocar, não é por aí, tem que ter uma indicação, né? E até a retenção hídrica da gestrinona em mulheres que estão inflamadas, a gente sabe que né, que existe, então saber trazer as indicações corretas e sempre estar alinhando essa expectativa da paciente, né? Infelizmente, né, ficou assim, porque a gestrinona ajuda muito a ganhar massa magra e perder gordura para as mulheres que treinam, mas não é essa a indicação dela. E a gente teve essa infeliz, né? Popularização, né? Mas que ficou mesmo, nossa, bastante. Muito. E você atende casais? O casal te procura e olha, eu quero atendo. Mudar. No começo eu atendia mais mulheres, daí as mulheres começaram a trazer os maridos e eu fiz uma coisa que eu acho super legal, que é a consulta de casal. E eu atendo os dois. Geralmente eu alinho muito ali. E eu adoro fazer isso, porque quando o casal muda junto, a gente vai ter que mudar ali hábitos de vida. Então, vou mudar a alimentação. Quando os dois mudam junto, nossa, é um espetáculo. Os dois vão junto para academia, é um espetáculo. Quando é um só, parece que o efeito não é tão promissor, né? Parece que um está lutando contra o outro. E a gente vê isso, porque eu começo a avaliação para saber o que está errado em casa, né? Então, as mudanças dos hábitos de vida para depois trazer as queixas que eles me trazem e ver o que eu posso ajudar. E quando os dois fazem junto e passam na Nutri junto e estão mudando junto e vão repor hormônios juntos, a gente sabe que é muito legal e eu acabei fazendo isso e é uma das coisas que eu mais gosto. Vai muito a favor do meu propósito de vida, que é ajudar famílias, união, pessoas a viver melhor, ter mais qualidade de vida, e isso vem muito a favor e é uma coisa que eu adoro. Porque se um repõe hormônio e o outro não, a gente sabe que acaba ficando um pouco desequilibrado às vezes, né? Muito, né? Principalmente quando só o homem repõe testosterona. Daí realmente o homem já tem uma sexualidade muito maior que a da mulher. É diferente, nós somos mais multifatoriais, né? O homem já não. Então, quando só ele repõe, não fica legal. Tem que ter o alinhamento. Às vezes eu recebo o casal também, doutora, a gente se dá super bem, mas viramos amigos, porque os dois estão com queda de libido e a gente não quer assim. Então, os dois procurando junto também acho super interessante, começa a repor para refazer aquilo, porque um só é um descompasso. Pode causar problemas. Você tem alguma história assim para nos contar de algum casal que você lembra? De tratamento, assim? Tenho vários. Vários casais que chegaram e falaram, a gente se dá super bem, mas a gente está vendo juntos que nós dois, por nós, a gente só dorme, né? Tá tudo bem. E a gente não é assim, porque eu gosto dele, a gente quer melhorar a parte sexual, a gente tá com queda, né? Temos mais cansaço do que o comum, a gente começa a tratar junto e voltam. Eu tive um casal até que voltou para fazer o segundo implante, não, porque a gente vai para Paris. A gente está indo, doutora, segunda lua de mel. A gente melhora resgata muito. Mesmo. Exatamente. Até porque é uma fase que geralmente os filhos já foram embora, né? Tá só o casal. Eu falo que faz parte de um relacionamento a parte sexual, traz união, traz cumplicidade. Eu falo para mulher tem que ter libido, né? A gente tem que ter libido, não só sexual, mas de vida, né? Então, eu acho essa muito importante. A calma tranquiliza também. Eu falo que o casal que tem uma vida sexual ativa, eles têm muito mais cumplicidade, muito mais tolerância nos problemas um com o outro, do que o casal que está lá envelhecendo junto e estão achando que está normal não ter libido. Acho que é muito saudável. E você comentou que tem casais que a gente já teve paciente que se separam mesmo, né? Porque começam a ter as alterações hormonais e aí às vezes não tá legal, as alterações de humor e chega até a se separar, né?
Muitos. É uma das fases que mais há separação, né? É a fase aí do climatério feminino. Até a mulher, quando tem essas alterações, imagina, a mulher tá totalmente irritada, sem libido, com ressecamento, vai ter uma relação lá, tem dor na relação, né? Tem mudança corporal, baixa autoestima. E o homem, a gente sabe que o envelhecimento é mais tardio, né? Ele tem mais desejo. Você imagina esse descompasso? Então, a gente sabe que sim, é a parte que mais tem separação. Sim. E aí, quando eles tratam juntos, né? Não tem muita comparação, porque às vezes parece que o homem ele responde mais rápido, né? Ele começa uma dieta, dá uma semana já mudou o corpo. Isso acontece? Eu explico. Tem que ter um pouquinho. Não precisa ter raiva dele. O dele vai um pouquinho mais rápido, mas dá tudo certo também. O seu vai chegar. Então eles já ficam um pouco alinhados que da mulher. Eu falo, a gente é muitos hormônios, eles só testosterona já resolve quase que tudo. Então seria mais por isso, assim, o homem ele responde mais porque a mulher ela tem muitos hormônios. Não, e eu acho também que a mulher tem um envelhecimento muito mais cedo do que o homem. A gente envelhece muito mais cedo. A gente começa com queda hormonal com 35 anos, o homem não é assim. Então, quando a gente vai comparar, a gente sai em desvantagem, né, nessas quedas hormonais mais intensas aí, mais jovem. Então, acho que também temos isso, fora a nossa oscilação aí dos hormônios. Num mês que a gente tem uma hora um alto, outra hora outro alto, né? O homem não tem isso. Então, acho que essas são as duas grandes desvantagens das mulheres. Carol, e você faz outros tipos de reposição, assim, dependendo da queda hormonal, tipo GH? Que mais você faz? Não, eu faço reposição de vitaminas. Eu faço a hierarquia mesmo. A primeira coisa, eu vejo lá como que tá a ferritina, depois eu vou pro hormônio D, depois eu vejo todo o funcionamento da tireoide, se precisa de minerais, de vitaminas ali para ajudar na conversão do T4 em T3. Vou ver como é que tá esse cortisol. E daí a gente faz os hormônios sexuais. O GH é um caso ou outro, né, com bastante prudência, que pode sim ser associado ao tratamento. Não é muito comum ter essa deficiência? Que na verdade não é que é isso, porque o GH ele tem também um fator de reparação, né? Ele é reparador, ele dá sono em doses muito baixas, em doses fisiológicas, ele dá vamos dizer, ele melhora radicais livres, ele melhora pele, cabelo, ele faz efeito reparador. Então, essa parte, eu falo que é para um ou outro paciente, vamos dizer que é um plus. A gente tem o Dr. Thierry, que ele faz isso de rotina lá na Bélgica, né? E faz muito bem, ele ensina quando ele vem para o Brasil a fazer, mas eu acho que ainda não faz parte da nossa realidade. Fora que é um pouco caro, né? Assim, Mas são doses muito baixinhas, a dose que é usada para esse fim, né? São doses... É uma unidade mesmo, né? Oi? Uma unidade. Não, é 0,4. É 0,4 miligramas. WIS, né? Não, miligramas. 0,3 miligramas é um UI. Que depende da canetinha, né? Isso. E agora saiu até um GH semanal, tava vendo. Acabaram de lançar, mas mais assim para tratar criança mesmo, porque criança que precisa, né, para crescimento, aí é mais desconfortável. Né? Porque o GH você tem que ter um acompanhamento ali, toda a parte do colesterol, do triglicérides. A paciente tem que estar muito bem, tem que estar, né? Então... E essa parte, não pode falar, eu ia perguntar do cortisol, que ela comentou, que você tem pegado muito, assim, porque eu pego muito, que eu percebo que as pessoas estão com um estresse crônico e começa a alterar a curva do cortisol mesmo, você começa a ver ali que de manhã não tá mais tão legal aquele pico, à noite ainda tá alto, então não, tá uma bagunça. Então, o cortisol salivar, né,
isso aí é o ciclo circadiano, né? Eu falo para a pessoa que tem que parar tudo, meditar, fazer uma coisa que dê prazer, porque não tem um tratamento para isso. Você tem que ir atrás de alguma coisa prazerosa, porque os adaptógenos mesmo, que eu acreditava que agisse ou para subir, se tivesse faltando, ou para descer. A gente sabe que não é tanto, não é tão bem, não é assim que funciona. Não é tão simples assim. Não é tão simples assim. Então, o que eu falo? Para quem tem essa alteração do ciclo circadiano, que o cortisol está muito baixo de manhã se arrasta e à noite está com pico total e quer trabalhar, que ele tem que fazer essas respiração, fazer alguma coisa que lhe dê prazer, jogar um adaptógeno ali à noite, a hora que esse cortisol está alto, para tentar refazer para que ele volte para o ciclo natural, porque isso altera tudo. Né? A gente daí vai ter todos os nossos hormônios sexuais prejudicados, né? Todos, exatamente. E ocitocina, você usa também? Eu uso, adoro. Eu gosto bastante. Você usa na psiquiatria? Sim, eu e o André usamos. Sim, a gente começou a usar faz pouco tempo. E muito legal, assim, a gente está usando o sublingual mesmo. Você já pôs implante? Não, então eu nunca pus implante, só o sublingual mesmo. Mas a gente já teve paciente que não quer parar, assim, que amou. É muito bom, né? É mesmo, tranquilo. Eu falo que ela, como quando a gente tá amamentando, que dá aquela calma, tranquilizada, né? Eu gosto bastante de ocitocina. O problema sublingual, o intranasal, é que ele é muito fugaz, né? E o implante você consegue ali manter a liberação da ocitocina, mas precisa de mais estudos, precisa de trabalho científico para nos respaldar melhor, para que a gente consiga fazer isso com mais segurança. Mas quais as indicações, então? Explique pra gente. Uma grande indicação é a mulher anorgásmica, né? Com muita dificuldade em ter o orgasmo, é uma grande indicação aí a ocitocina. A outra que eu acho é oscilação de humor. Então, ela acalma, ela tranquiliza. Eu falo também, pode dar um abraço lá de 6 segundos. Bem apertadinho. Mas na hora que a mulher está irritada, ela não vai dar um abraço de 6 segundos, né? Então, essa grande alteração, oscilação de humor e anorgasmia. Sim. Legal. E você falou sobre, né, meditar, se organizar o dia. Você fala para os seus pacientes sobre se espiritualizar, também Eu falo muito. Até porque é uma coisa muito presente na minha vida, a espiritualidade. Então, eu falo que nós somos corpo, mente e espírito. Eu falo que a medicina erra muito por tratar só o corpo. O dia que nós tratarmos os 3 pilares, a gente vai chegar em muitas curas que ainda a gente não tem, né? E eu falo que a mente e o espírito são superiores ao nosso corpo. Se a gente não saber dominar tudo isso, dominar as nossas emoções, entender os nossos propósitos, né? Até pessoas que se irritam com outras pessoas, a gente dá esse poder para outras pessoas nos irritarem, tirarem a nossa tranquilidade, né? Então, para a gente ter essa visão, eu falo que a conexão com Deus, com o Supremo, é tão importante, né? Muda nosso dia, o jeito que acordo, o jeito que eu encaro, né? O que eu falo sobre mim, né? Sim, as minhas afirmativas, tudo isso interfere diretamente. Eu tento passar isso na consulta. Minha consulta é demorada, principalmente a primeira, porque eu falo muito sobre isso. Essa visão ampla que a gente tem que ter e essa melhora. Para isso tudo mais, a reposição trazer essa diferença na nossa vida. Com certeza. Fica completo. Né? Não tem que eu acredito que é o que vocês fazem também, né? É isso que a gente tenta juntar. Mente, corpo e espírito. É isso, porque não dá para separar, né? Não, as coisas não funcionam mesmo. Você precisa entender, né, que você está aqui por algum motivo. Você precisa ser útil, você precisa se doar. Tem outras pessoas no mundo, né? Todo mundo. Cada um junta, né, para ser uma coisa só, né? Estamos aqui por um motivo só. Então, se você não entende isso, não entende onde você está, não entende por que está aqui, né? Você adoece. Então, aí como que você vai curar a alma, né?
só você consegue. Não tem como nós, como médicos, fazermos isso. Nós podemos orientar, né? Mas se a pessoa também não for atrás e não quiser, ela vai ficar adoecida. Sim, com certeza. Eu falo para o meu paciente que a vida é muito rápida e hoje em dia nós estamos vivendo muito no mundo que a falta de empatia. Cada um quer ver só o que é bom para você, né? O que é bom para mim, para você tanto faz. E essa falta de empatia, essa falta, isso aí que está alterando muito. Eu falo para o paciente, tem que ter empatia pelo médico também. Gostou, veio. Porque o início do tratamento é essa empatia que você tem com a pessoa que está te olhando ali, aquele olhar do profissional. Então, eu acho que também altera demais os nossos resultados. É verdade. Né? Isso faz muita diferença, né? Igual na terapia, mais do que nunca, mas na consulta médica mesmo, né? Esse vínculo que você cria, que gera uma confiança, e aí você acaba tendo resultados melhores mesmo, né? Nessa entrega. Né? Quando eu falo para o meu paciente, vai fazer uma terapia, gostou do terapeuta, fica, senão veja, o médico também, quem vai te operar, tem que ter aquela... Tem que bater, né? A afinidade, né? Com o certeza. sentir, né? Que é uma coisa que não se explica, né? A gente tem por algumas pessoas e não por outras, Sim. né? É isso. Carol, a gente sempre pergunta aqui, né, que é o nome do nosso podcast, o que você acha que as mulheres querem, então, no seu contexto, né, nas suas pacientes, o que elas querem? Eu acho que as mulheres querem qualidade de vida, né? Querem viver bem. Só que se cobram demais. Então, é que a gente tenha uma qualidade de vida, né? Sem tantas cobranças. A mulher está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo e que a gente faça tudo que se propõe a fazer bem, mas que não se cobre tanto, para que a gente tenha essa qualidade de vida, encontre aí felicidade, propósito de vida, nas pequenas coisas que a gente faz do dia a dia, que eu acho que essa que é a diferença, a gente se sentir bem no dia a dia, fazendo o que gosta, com suas dificuldades, com certeza, mas se sentir bem, estar bem, na grande parte do nosso tempo. Eu acho que é isso que a gente quer. Com certeza. Né? É que a gente tanto... Queremos. E a outra pergunta que nós fazemos aqui é o que você, né, faz a tua vida para levar a vida mais leve, assim, do teu dia a dia? O que você diria que, olha, eu faço isso para mim e para mim funciona, então é legal fazer? Gente, eu faço de manhã, eu já acordo e eu tenho um ritual para agradecer a Deus aquele dia, para que eu seja uma pessoa melhor. Eu acredito que todo dia a gente acorda para evoluir. A gente está nesse mundo para evoluir. E é rápido. Ou a gente consegue aí, para que eu tenha olhos melhores, para que eu consiga ter empatia por quem me busca, por quem está próximo a mim, para que eu consiga sentir. Então, o que eu trago todo dia para mim é espiritualidade, para que eu consiga ser uma pessoa melhor, evolua, que não seja melhor que ontem, né? Cada dia um pouquinho melhor, para que a gente consiga fazer diferença nesse mundo. Um mundo para ter um mundo, vamos dizer assim, mais humano, com mais amor. Sim, mais amor. Perfeito, Sim. É isso aí. Muito Obrigada. bom, muito obrigada. Eu que Foi muito agradeço, ótimo, foi eu muito que agradeço de bom. coração. Gostamos muito, assim, foi muito, acho que temas muito importantes aí para as mulheres, né? Que Muito mesmo. Vai dar bastante assunto legal. Muito obrigada, viu, Carol? Eu que Obrigada, agradeço, bastante. adorei participar aqui com vocês. Aí passa o Obrigada. seu arroba, pode passar para essa câmera aqui, Pode onde sim. te encontrar. Onde O você meu atende? é no Instagram, doutora Carolina Simonato, né? Você faz consultas aí? As Faço consultas cidade, são só no interior, né? online. E online, eu faço Você faz muita online? consulta online. E em Tietê, eu estou em Tietê, no interior, mas atendo online também. Ah, legal. Então, gente, esse episódio tá super rico aí. Tudo para você ter um envelhecimento com qualidade de vida e saúde, né? Esse é o principal. Então, você se sentir bem, que toda mulher merece se sentir bem assim até o final da vida. Então, hoje em dia a mulher fica décadas, né, na menopausa, não é como era antes. Então, tem que passar por essa fase se sentindo bem, feliz,
disposta, né? Com os relacionamentos bem. Então, dentro de casa, fora de casa. Exato, que então, reflete, né? Isso, tivemos muitas informações aqui. Então, passe para tua amiga aí, quem precisa saber, até pro marido de alguém que tá precisando dar um alô ali para a esposa, né? Compartilhe esse episódio, se inscreva no canal. E muito obrigada por estar até aqui conosco. Isso aí, até a próxima.